Olá pessoal, Janaína Chiaradia da Inloco Health, episódio número 5, parte número 2. Participação especial do Dr. Edmilson Fabbri, com um tema super relevante, estresse, entendendo e gerenciando esse tal desse estresse, Dr. Edmilson. E aí, o que temos para falar sobre o que seria primeiramente o estresse? Muito bom. Porque quando a gente explica o que é o estresse, fica mais fácil de entender o que ele faz e por que ele existe. Temos que pensar inicialmente que descendemos de muitos e muitos anos, né? Então, vamos pensar no nosso primo que morava nas cavernas. Uau! Esse cara tinha que sobreviver de alguma para forma, dar né? descendência e chegar até nós. Então, você imagine o que era a vida dele, que tinha que lutar, literalmente, para se alimentar, para sobreviver. Ele enfrentava animais gigantescos, aqueles mamutes, aquelas feras. E ele tinha que lutar, ganhar essa luta, porque do outro lado tinha um bicho com fome também, que via ele como uma possibilidade de janta ou de almoço. E uma vez feito isso, garantida a comida, ele voltava para a sua caverna. Nesse processo é que se cunhou a ideia do estresse, que é te preparar para lutar ou fugir. É isso que é a movimentação do nosso organismo diante de uma situação de estresse. Ou ele se prepara para lutar ou para fugir. O que você não pode é, diante de uma situação de perigo, ficar imóvel. Sim. Porque daí é uma presa fácil. Exato. Quando nós falamos isso nos dias de hoje, mas lutar ou fugir, num carnê de IPTU, de uma situação estressante qualquer, não. Temos que pensar nisto, lá atrás. Então, o nosso organismo foi preparado para lutar ou fugir diante de uma situação de risco física. O estresse foi previsto no nosso corpo para nos dar a chance de uma ação física. Uau. Perfeito. Uma vez que esse homem das cavernas lutasse, matasse a presa, levasse para a caverna, após alimentar-se, ele deitava e descansava. Por quê? Porque ele tinha lidado com o estresse como o seu corpo pede, com ação física. E todas as vezes em que você lida com estresse, com ação física, você tem a possibilidade de um relaxamento posterior. Desenvolveu-se a humanidade, veio a década de 50, a Revolução Industrial. Aí sim começaram os nossos problemas mais assertivos com relação ao estresse. Por quê? Porque até então, a década de 50, o homem, claro, saiu das cavernas, desenvolveu a agricultura, semeava, cultivava, colhia, corria a cerca, tinha uma ação física em torno ainda da necessidade de alimentar-se e do trabalho de maneira geral, e que temos até hoje trabalhadores que fazem ação física. Com o advento da Revolução Industrial, mecanizou-se tudo e o homem largou a enxada, entrou dentro de um trator, com uma cabine refrigerada, com uma direção hidráulica e com botões. E ali ele planta, ele colhe, ele faz todo aquele trabalho que era manual e que agora é mental. Ele só tem que comandar. Começaram, então, os nossos problemas. Por quê? A falta da ação física traz um processo de tensão permanente. Você não usa mais teu corpo fisicamente para o trabalho e, com isso, você quer dormir, quer descansar após esse trabalho, mas a mente continua ligada. Então, hoje, os nossos problemas são mentais. São as contas a pagar, as questões de segurança, as questões de interatividade de maneira geral,
Quem, Janaína, você acha que dorme melhor? Um gari que passa o dia inteiro varrendo as ruas da cidade ou um gerente de banco que ficou sentado na sua cadeira o dia inteiro? O gari, sem dúvida. Ele está fisicamente se exercitando e quando ele quiser deitar, o corpo relaxa e ele desmaia. O gerente de banco fica lembrando dos empréstimos que liberou, das ações que tem que vencer, das metas que tem que cumprir. Não tem cansaço físico nenhum, mas o mental ligado. Então, o estresse é uma condição dos primórdios que preparou o nosso corpo para lutar ou fugir. Todas as vezes que temos uma conta para pagar, ou uma situação de trânsito, ou qualquer outra situação em que você se veja no estresse, o teu organismo vai te remeter aos problemas dos primórdios e vai te preparar para lutar ou fugir. Porque é a interpretação. Ele interpreta que você está numa situação de estresse e, diante de uma situação de estresse, ele tem que fazer algo por você. E aí nós desenvolvemos todo um processo interno. Muito bem, então entendemos o que é o estresse e como esse estresse vai se desenvolver. Você falou o bom estresse. O bom estresse é esse, que te movimenta no sentido de você resolver as coisas e sair do estresse. A questão principal é que muitas pessoas permanecem em estado de estresse constante. Por quê? Tem uma conta que vai vencer no dia 10, hoje é dia 5, e ele fica 5 dias pensando naquela conta. 5 dias tensos, até chegar o dia de pagar e acabar por pagar. Eu falo, a dificuldade é a que nós mesmos criamos. Se eu estou com dificuldade financeira, porque faço algumas compras que depois vai me gerar um problema na hora de pagá-las. Sim. Então, os problemas de estresse, hoje em dia, são os que nós mesmos geramos, fora aqueles inerentes à sociedade, ao desenvolvimento de uma maneira geral, que é segurança, trânsito e tudo mais. Ou seja, você tem que atravessar uma avenida movimentada num horário de pico, 18 horas. Você vai se mobilizar, prestar toda uma atenção. E o que é que acontece com o teu organismo? Você vai ficar mais ofegante, você vai respirar mais rápido para que os pulmões oxigenem melhor os tecidos. As tuas pupilas vão se dilatar, melhorar o teu campo de visão. Os teus músculos vão ficar mais tensos. Você vai estar preparado para a ação física. Olha que coisa maravilhosa. Se houver um trauma, um corte numa situação de estresse, o tempo de coagulação do teu sangue é menor. Olha como esse grande arquiteto que desenvolveu essa máquina pensou em tudo. Sem dúvida. Então, acontece tudo isso para atravessar uma rua, acontecia para enfrentar aquele mamute. Atravessou essa avenida, chegou do outro lado, relaxa, acabou, saiu do processo de estresse, entrou no processo de relaxamento. E se você continuar pensando, e aquele carro, e se tivesse acontecido isso? E se eu não tivesse olhado? Tem pessoas que ficam pensando na situação e persistem naquele processo de tensão. É aí que você começa a gerar os problemas para você. Sim. Porque se você só atravessar a rua, chegar do outro lado e relaxar, você desmobilizou todo o teu organismo. E ele usou o estresse para te tirar de uma situação que precisava ser. Então a gente pode até enxergar o estresse como um estresse saudável e nós temos o estresse prejudicial porque as pessoas não entendem esses comandos. Estresse prejudicial é permanecer em situação de estresse. Passou pela situação e permanece nela. Aí sim você vai começar a enfrentar as consequências que o estresse gera. Por quê? Porque quando você entra no estado de estresse, existe um hormônio chamado cortisol que é liberado no teu organismo por glândulas que você tem em cima dos rins, que são as adrenais. Quando ele libera esse cortisol, ele ajuda em muitas situações para te manter ativo, ligado. Porém, a persistência desse estado de estresse e a liberação excessiva desse cortisol vai trazer consequências.
Você sabe aquele processo que a gente está na correria do dia a dia, procurando o óculos e o óculos está ali na cabeça? Procurando a chave do carro e a chave está no bolso? É verdade. Olha, a pessoa... Como é o nome dessa pessoa que não vem? Não vem por quê? Porque o cortisol em excesso, ele atrapalha as conexões das terminações nervosas. Fica aquelas linhas congestionadas que você não consegue fazer a conexão. De repente, relaxa. O óculos está aqui, teu nome é Janaína, a chave está aqui. Então, o cortisol em excesso causa esse déficit transitório de memória dos estressados, mas também a persistência disso vai causar a morte de muitas dessas estruturas nervosas. Por isso, as doenças neurológicas hoje mais precoces, os envelhecimentos cerebrais e Alzheimer, que chegamos no mundo moderno. Por quê? Por excesso de estresse, excesso de liberação de cortisol e morte dessas células. Então, as consequências do estresse, de permanecerem no estresse, são essas em nível mental. Que visão diferenciada, totalmente diferenciada de tudo que já conversamos aqui na Inloco sobre o estresse, entender ele de uma forma mais profunda nos dá esse conhecimento, Claro. né, para não permanecer nessas situações. Mas gatilhos e sinais? Vários, né? Hoje nós vivemos modernamente com confortos. Os seus avós, para beber água, eles saíam de casa, iam até o quintal, pegavam um balde, jogavam dentro do poço, jogavam lá embaixo, faziam um esforço físico, Sim. puxavam aquele balde, punham numa jarra, levavam para dentro de casa e tomavam uma água. Até para tomar uma água eles tinham um esforço físico. Hoje você quer tomar um copo d'água. Não tem aqui, não tem aqui. Eu vou ali no mercado do lado e compro. Nesse trajeto até o mercado, você ouve buzinas. Se você for de carro, vem informações pelo rádio. Ou tem um acidente ali na frente, aconteceu uma guerra no Iraque. Multi-informações no seu ouvido. Luzes, chega no mercado, oferta, compre um, leve dois. Muito barulho no teu ouvido. Você vai lá e pega a garrafinha de água e sai. Não teve esforço físico nenhum, pegou com facilidade essa garrafinha de água, mas foi bombardeada por 1000 informações. Seus avós tinham esforço físico, mas tinham uma água tranquila. Nós temos uma água sem esforço físico, porém contaminada por todo tipo de barulho, informação e luzes. Gente, é muita circunstância que acaba passando por ali, mas gera sintomas físicos e emocionais, Claro. consequentemente. Como você disse, os gatilhos. Os gatilhos. Aí tem as questões de segurança. Tão comuns hoje em dia. Quem não tem uma preocupação com relação à segurança vai chegar em casa, olha para os lados, vai deixar os filhos na escola. São momentos de estresse que, uma vez vencidos, acomoda-se. Então, gatilhos hoje nós temos a todos os momentos. Por isso, quanto menos eu deixo me atingir por situações externas, mais eu me preservo. Ah, ótimo, perfeito. E com relação às doenças que podem ser desencadeadas, doutor, em razão dessa não observância e permanência dessa situação de estresse. Muito bem. Vamos entender, antes de falar dessas consequências das doenças, vamos entender o que eu posso fazer para minimizar essas consequências, porque daí, se eu não fizer isso, vão vir essas consequências. Então, para você lidar bem com o estresse, o que é que você tem que fazer? Primeiro, ter apoio. Quando você tem base de apoio, familiares, amigos, você se sente mais protegida, acolhida. Existem trabalhos feitos em UTIs, nas mais diversas partes do mundo, em que mostram 2 pessoas em situações críticas, uma que recebia visitas diárias de familiares e amigos, e outra que não tinha ninguém. Essa outra teve uma possibilidade de complicação e morte maior do que essas que recebem visitas. Apoio, base familiar e amigos. Outra possibilidade de apoio, a crença, a espiritualidade.
Também tem trabalhos mostrando que quando alguém professa alguma religiosidade, ou independente da religiosidade, alguma espiritualidade, estando em situação crítica, quem tem essa possibilidade é melhor do que uma pessoa que não professa nenhuma crença. Então, base de apoio e espiritualidade te ajudam a lidar melhor com as situações. Sim. Outra situação que você lida bem com o estresse é a transferência. Por que é que as pessoas brigam tanto hoje no trânsito? Porque elas não têm tempo para uma atividade física coordenada. Então, o dia a dia vai se acumulando, acumulando, acumulando. E quando você inadvertidamente buzina ou passa na frente dessa pessoa, ela está com essa necessidade dessa transferência física que ela não fez na hora certa, na academia, na bike, na praça. E desce do carro e quer te matar. Sim. Nunca te viu. É uma pessoa que todos dizem que é boa, porém, ela está aqui, no limite. E desce para brigar. Por isso, tantas confusões no trânsito. Não vale a pena no trânsito você ir para esse lado, valorizar tanto questões de trânsito, porque existem pessoas que estão num processo de tensão tal que vão vir para cima de você. Outra possibilidade de transferência, furou o pneu do teu carro. Você quer, ai meu Deus, logo agora com chuva, estou atrasada. Antes de tudo isso, vá e chute esse pneu. Chute, chute, chute. Aí canse. Aí olhe para aquele pneu e até converse com ele, porque daí você vai trocar. Estudos mostram que um grupo de ratos submetidos a um choque, ou seja, a uma situação de estresse irritante, tinham esteiras em que levavam o choque, iam para essa esteira, descarregavam e relaxavam, não tinham consequências. O outro grupo de ratos levavam o choque, não tinham essa esteira e ficavam presos dentro da gaiola. Desenvolveram doenças crônicas em função disso. E aí sim nós vamos. O que mostra no nosso corpo processos degenerativos, autoimunes, doenças reumáticas, das mais diversas, envelhecimento cerebral, problemas de consequências cerebrais, tudo por falta de transferência. De pôr para fora aquela ação física tão necessária para os nossos primos sobreviverem, e que nós hoje vivemos num conforto, porém nos privamos da ação física. E quando você fala para um paciente, você precisa de alguma atividade física pesada, quanto mais pesada, melhor, porque é como o estresse quer que você haja, e ele te diz, eu não tenho tempo. Exatamente. Porque hoje as pessoas vivem cansadas e se acostumaram com esse cansaço, vivem sobrecarregadas e isso tem caído numa normalidade. Como tratar disso, doutor? Primeiro, entender esse processo todo e perceber que existem consequências físicas acontecendo e que, dependendo da sua idade, elas vão se agravar ao passar dos anos e que, se você nada fizer, você está permitindo que isso aconteça. Por isso, a visita médica sequencial, as atividades físicas. Olha, desde que eu me formei, vamos falar em 40 anos, poucas verdades absolutas eu já falei como médico, por informação colhida. Coma ovo, não coma ovo. Tome café, não tome café. A gente vai, conforme os estudos, mudando algumas situações que vão mostrando outras consequências. Porém, a medicina sempre disse, faça atividade física regular, que é para você ter uma boa saúde. Isso é uma verdade absoluta, um dogma da medicina que eu tenho. E com relação ao estresse, quanto mais pesada a atividade física, melhor para o teu organismo transferir essa tensão do dia a dia. E isso é interessante e já me conforta em saber, porque o dia que eu não vou para a academia, eu gosto de fazer musculação. Certo. Né? O dia que eu não vou, parece que não tomei banho. Está faltando. Falta alguma coisa, justamente isso que eu tenho que ir lá e jogar, que eu não sabia até então que era o estresse, jogar o estresse ali naqueles aparelhos todos. Isso. Então, estou no caminho certo. Eu falo para os pacientes, comece.
mestre. Não espere o dia que vai ter a maior vontade do mundo de ir para a academia, porque provavelmente não vai ter. Vá sem vontade, faça sem vontade, porque você vai pegar no tranco. Daqui a pouco o teu organismo se acostuma com essa coisa boa e você vai começar a ser aquele rato da academia. Exatamente. E já partindo para a finalização dessa parte e o início da próxima, quando a gente fala em excesso de informação, hiperconectividade, isso tudo influencia também no estresse, doutor? Muito, muito. Lembra aquele exemplo da água, né? Nós somos bombardeados por informações. Só que às vezes somos bombardeados por situações que não temos como evitá-las. Vai no mercado, está falando um monte de coisa, tem luzes, tem informação, tal. Porém, você quer descansar, mas a hora que você deita na cama, você pega o teu celular e começa a se atualizar de milhões de coisas. Ou antes de deitar, quer assistir o Jornal da Noite e começa a ver aquele acidente que não teve, ou a guerra do Irã, ou aqui. E o teu cérebro, ele não está descansando, você está ativando esse cérebro. Nós somos o único animal que prolonga o dia. Todos os animais, quando começa a escurecer, eles vão se aninhando, buscando descanso. Sim. O homem não, ele vai acendendo luzes. E vai prolongando o seu dia e trazendo mais informações. E vai dormindo menos. E daí me diz, eu não consigo dormir, doutor. Eu tenho dificuldade de pegar no sono. Mas você estimula o teu cérebro na hora errada, né? Então, não deixe de acompanhar a parte número 3, onde o doutor vai trazer para nós essa questão de gerenciamento. Como que nós devemos fazer para conduzir da melhor forma possível essa questão associada ao estresse. Aqui na Inloco, a sua startup de inovação em comunicação.